Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, é uma alegria estar com você aqui mais uma vez, levando a palavra do Senhor, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A palavra de Deus que faz toda a diferença na nossa vida, quando nós temos Jesus Cristo no nosso coração, amém? O Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, glória a Deus por isso, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua esposa, teu marido, teus filhos, em nome de Jesus. Abençoe essa sexta-feira que está começando, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nós vamos nos alegrar, amém? Glória a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Antes, nós vamos orar como sempre fazemos. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra que vamos ler agora, porque ela é vida para nós, Senhor. Vivifica com teu Espírito, que ela possa descer ao nosso coração e criar raízes fortes, profundas e frutificar nas nossas vidas em nome de Jesus. Dá-nos entendimento, Espírito Santo, compreensão para praticarmos e vivermos a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Lembrando você que meu WhatsApp está aí na tela. Lembrando você que quer participar do grupo de crescimento de terça-feira. Não tem custo. Este de terça-feira que nós estamos abrindo, ele para pessoas que são de fora, que não, ou seja, não fazem parte da Igreja Prisco, porque no primeiro momento você sabe que nós abrimos o curso de segunda e o curso de quarta, né? Duas turmas, segunda e quarta, para quem era membro da Igreja Aprisco, amém? Agora nós abrimos também, por causa da procura, uma turma na terça-feira, 19h30. Não está começando ainda, porque nós estamos esperando completar essa turma. Mas como nós tivemos uma boa procura, né? Nós entendemos da parte do Senhor que nós não podíamos impedir as pessoas ou negar às pessoas o ensino da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. O que mais? Domingo, 19 horas, o nosso culto de celebração online da Igreja Prisco, em nome de Jesus. Para você de perto, para você de longe. Amém? Em nome de Jesus. Vocês não estão sozinhos. Em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 12, verso 1, nós vamos ler agora, lembrando que Jesus terminamos ontem o capítulo 11, onde Jesus disse aos seus ouvintes: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Que o fardo dele era leve, o jugo dele era suave. Esse tem um aspecto principalmente falando sobre aquelas leis extra-bíblicas, ou seja, que estão fora da palavra de Deus, que haviam sido introduzidas pelos fariseus, por exemplo, e que eles traziam sobre as pessoas uma carga, um fardo, um jugo pesado. E Jesus está dizendo: vocês estão cansados, estão sobrecarregados de tudo isso aí que estão dizendo para vocês que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, e mais isso e mais aquilo. E diz a palavra do Senhor que eles mesmos nem com um dedo tentavam carregar ou levar, empurrar essa carga, né? Mas eles impunham isso aos outros. Então ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, encontrareis descanso para a vossa alma. Glória a Deus por isso. E agora no versículo 12, nós vamos ver um episódio onde de certa maneira ele continua falando sobre essas cargas, esses fardos que os homens impõem, né, que aqueles fariseus impunham aos próprios judeus, né, e aos estrangeiros, aqueles prosélitos que eram gentios convertidos, né? E diz assim: naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Então eles estavam caminhando no sábado por uma lavoura de cereal. Havia uma lei do Senhor que dizia que as beiradas do campo não deviam ser colhidas, e aquilo que foi colhido, se caiu alguma coisa que ficou para trás, também não era para voltar para recolher, mas era para deixar ali para os estrangeiros, para os órfãos, para os pobres, né? Para que eles pudessem se alimentar. Então os discípulos estavam passando por um caminho e eles estavam passando à beira ali de uma lavoura de cereal. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Então, como eles estavam com fome, eles começaram a colher espigas para comer e saciar, matar sua fome. Tá? Lembrando que o sábado era o dia do descanso e que o judeu, né, principalmente o judeu, ele é caracterizado por guardar o sábado e pela circuncisão. Então aqui nós vemos que o sábado era um dia muito importante para os judeus. Então uma série de regras, uma série de leis extra-bíblicas, ou seja, que não foi Deus quem disse, foram os homens que criaram, foram incluídas para dizer o que podia e o que não podia fazer no sábado. E isso era uma das coisas que não podia fazer. Né? Segundo quem? Deus? Não, os homens. Lembra? Fardos pesados, jugo duro, né? E Jesus dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou te aliviar. Você não vai mais precisar ficar carregando esses fardos e andar debaixo desse jugo pesado. Né? E então,
Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Permitido por quem? Pelas leis de Deus ou do homem? Do homem. A Bíblia não dizia isso, que eles não poderiam comer as espigas na beira do caminho, por estarem com fome. E aí Jesus responde aos fariseus, como sempre, com a sabedoria que só Jesus tinha, né? com a didática que só ele tinha, e diz assim, ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Então ele fez uma associação dos discípulos de Jesus com fome, junto com Jesus, claro, e dos homens que estavam com Davi, que estavam com fome. Porque a questão toda era, os discípulos de Jesus estavam com fome, os homens de Davi estavam com fome. Né? E os fariseus estavam criticando os discípulos de Jesus por estarem colhendo espigas no sábado, dizendo que eles estavam trabalhando e violando a lei do sábado. Né? Então ele responde, para completar, né, nós precisamos completar o entendimento, porque Jesus ainda continua dizendo ainda sobre esse episódio de Davi. Ele entrou na casa de Deus, ou seja, lá no tabernáculo, porque no tempo de Davi não havia templo ainda, quem construiu o templo foi Salomão. Ele respondeu, vocês não leram? Versículo 4, ele entrou na casa de Deus junto com seus companheiros, comeu os pães da presença ou os pães da proposição, como dependendo da versão, tá? E o que não lhe é permitido fazer, mas apenas ao sacerdote. O que acontecia? Todo sábado o sacerdote colocava sobre a mesa da proposição 12 pães, um pão representando cada tribo de Israel. E esses 12 pães representavam cada tribo de Israel e a aliança que Deus tinha com essas tribos. Então todo sábado eram trocados os pães e colocados pães frescos. Davi e seus homens estavam com fome, né? Não perca a imagem aqui dos discípulos de Jesus com fome. E eles vão até este lugar, este tabernáculo, e ali eles perguntam para o sacerdote se tinha alguma coisa para eles comerem, porque eles estavam famintos, e o sacerdote diz, olha, eu não tenho nada para dar para vocês aqui, a não ser os pães da proposição. E aí Davi diz, não, dá esses pães mesmos. Aí ele falou assim, ó, é lícito se vocês estiverem limpos, né, não tiverem tocado em mulheres, etc, tal. E eles então comem os pães que, pela lei, só o sacerdote poderia comer. E Jesus dá mais um exemplo, ele ainda diz assim, ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia, contudo ficam sem culpa? Por que os sacerdotes no sábado profanam esta lei e ficam sem culpa? Não são todos os sacerdotes, são aqueles sacerdotes que estariam na escala, e eu posso incluir aqui também os levitas, né, que auxiliavam os sacerdotes, porque como o templo não fechava, né, durante o dia, os serviços no templo continuavam, mesmo no sábado, então os sacerdotes precisavam estar lá para dar a assistência juntamente com os levitas. Jesus não cita aqui, mas os levitas também, porque eles auxiliavam os sacerdotes. Então os sacerdotes e os levitas, eles no sábado estavam trabalhando, cumprindo a sua escala, porque eram escalas semanais, né? Normalmente eles trabalhavam 2 semanas no ano, tá? E daí voltavam para sua casa, para sua terra, né? Para sua cidade. Durante uma semana ficavam no templo, né, em Jerusalém. E aqui diz que esses homens que estavam escalados, trabalhando no sábado, eles não violavam o sábado, não tinham culpa, porque eles estavam cumprindo uma necessidade. Né? Não tinha como no templo o sacerdote não estar lá. Amém? Então Jesus ele dá mais uma, né? Eles questionaram Jesus uma vez, ele deu 2 respostas para os fariseus. E aí ele ainda diz assim, ó, se vocês soubessem, e contudo ficam sem culpa. 6, eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Quem é maior do que o templo? O próprio Jesus. Ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, que se fez homem, veio em carne para morrer na cruz no meu e no teu lugar. Amém? Para ressuscitar o 3º dia, subir aos céus e está agora sentado à direita de Deus. Lembrando que Jesus é Deus, né? Nós sabemos que a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nós não temos um entendimento de como isso funciona, né, na prática, mas a Bíblia deixa muito claro, por exemplo, em Gênesis, Deus, quando está fazendo o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Ele não fala, faça o homem, né? Façamos, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? E aqui diz que, então, ele é maior, né? Aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, ele vai citar agora Oséias capítulo 6, verso 6. Desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então o que Jesus está reafirmando aqui? Que as leis morais, elas estão acima das leis cerimoniais. Então as leis morais são
as leis morais são mais importantes do que as leis cerimoniais. Então, eles não deveriam, por exemplo, Davi não poderia passar fome. O sacerdote não estaria violando o sábado, porque era uma necessidade. Amém? Então, Jesus está dizendo aqui, pois o Filho do Homem, ele mesmo, é Senhor do sábado. Então, ele está acima do sábado. E nós podemos até trazer que quem entregou a lei e os mandamentos foi o próprio Deus, então, o próprio Jesus, não é? Então, aqui nós começamos a entender que nós temos que seguir trazendo isso para a nossa vida. Pastor, vamos trazer isso para a nossa vida agora? Vamos. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, e não o que os homens ensinam. Amém? Aquilo que os homens ensinam, em que sentido? Aquilo que eles acham, né? Ah, se ele estiver ensinando a palavra de Deus, claro, né? Mas se ele estiver ensinando as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos ou teorias, né? Não, eu tenho que seguir a palavra de Deus. E tudo que é dito tem que ser confrontado com a palavra de Deus. Para ver se a palavra de Deus diz o que aquela pessoa está dizendo, está afirmando. Amém? Porque a palavra de Deus não pode se contradizer. Paulo, inclusive, diz, olha, se vir um anjo anunciar um outro evangelho diferente desse que vocês aprenderam, um anjo, seja maldito. Porque a palavra de Deus, ela não vai mudar. A palavra de Deus, ela já está estabelecida. Não vai haver uma mudança, não vai haver um novo evangelho, não vai haver uma nova epístola, não vai haver um novo livro. Não, é esse aqui. E nós temos que seguir este livro aqui. Então nós temos que tomar cuidado para não nos deixar enredar por palavras de homens, às vezes sutis, mas que estão contra a palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos entender, por exemplo, que existem mandamentos, leis que elas foram abolidas, leis que elas foram ampliadas, como por exemplo, eu sempre cito isso, né? Da morte, né? Antes, para morrer, para não matarás, era físico, né? Jesus já diz, olha, se você se irar contra o teu irmão, você já está sujeito ao julgamento. Ou o próprio adultério, veja, é ampliado. Antes, se você adulterar, você peca. Hoje, Jesus ele ensina que se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já pecou. Você não precisa do ato em si. Então você vê que tem mandamentos que foram ampliados, mandamentos que foram abolidos e mandamentos que permanecem da mesma maneira. Né? Então basta nós estudarmos a palavra e nós entendermos o que a palavra de Deus diz. Então essa sexta-feira, eu acho que a gente termina essa semana, né, de sexta com uma palavra forte, né, uma palavra sólida para as nossas vidas, um alimento sólido, né? Não é uma palavra tão simples, mas é muito importante para nós andarmos na palavra de Deus. Nós temos que ter esse cuidado. Paulo também diz que nós devemos ser como os bereanos, que tudo que ele ensinava, eles iam na palavra, na Bíblia, conferir se era assim como ele estava ensinando. Então nós temos que ter esse temor e esse zelo pela palavra de Deus, para nós não sermos enredados e não nos desviarmos. Daqui a pouco você está andando num outro caminho, está acontecendo um monte de coisa na tua vida, você não sabe por quê, daí você vai descobrir que sabe qual é o problema. Você saiu da palavra de Deus. Puxa, mas aonde que eu saí da palavra de Deus? Eu fui ensinado assim, eu fui ensinada assim. E eu atendo pessoas e várias pessoas dizem, pastor, eu passei anos achando que eu conhecia a palavra de Deus e eu não conheço. Agora que eu estou conhecendo. Agora que eu estou descobrindo a palavra de Deus, agora que eu estou vendo que eu andava num caminho e que tinha coisas que eu fazia que nem estava na palavra de Deus. Deus nunca falou. Que eram regras colocadas por homens. Então nós temos que tomar esse cuidado. Amém? Acho que até aqui tá bom, né? Vamos orar? Vamos orar por esse dia, por essa sexta-feira, por essa semana que está terminando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta sexta. Pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco, cada família aqui representada. Queremos andar na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada casa aqui, traz proteção, traz saúde, traz paz. Derrama do teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem misericórdia, não nos trata segundo as nossas transgressões. Ensina-nos a tua palavra, dá-nos compreensão e entendimento para andarmos nela, não nos desviarmos, não sermos enganados, não sermos passados para trás, Senhor, com palavras sutis, com engano, com falácias, em nome de Jesus. Pai, abençoa essa sexta-feira aqui para cada família, Senhor, que está aqui, que vai ver mais tarde. O seu trabalho, a sua saúde, a sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa.
Abençoa, Senhor. Dá ordem aos teus anjos para estar junto de cada um aqui. Abençoando, cuidando, protegendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Amém? Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar e não esqueça de colocar nos pedidos de oração os teus pedidos de oração nos comentários. Nós sabemos o quanto ele é importante para você, por isso nós vamos estar junto com você orando. Amém? E se você precisar falar comigo, como você já sabe, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Deus te abençoe muito, um grande abraço. Em nome de Jesus, um bom dia.